Claro, bem, os sindicatos têm história, né? É bom lembrar que eles foram legalizados a partir da Revolução de 30, quando foi criado, inclusive em novembro daquele ano, o Ministério do Trabalho. Nós não tínhamos no Brasil o Ministério do Trabalho. Todas as lutas anteriores, heróicas, históricas e muito pouco lembradas dos líderes anarquistas, por exemplo, as grandes greves de 1905, 6, 1917, 1919, isso que é líder operário, que lutaram, muitos, eram quase, boa parte deles, chegaram ao Brasil muito jovens, alguns bebês, foram presos, expulsos, deportados, voltaram ao Brasil, deportados outra vez, etc. Foi aquela grande luta heróica por direitos que hoje todos têm e que nós devemos a esses primeiros, que lá no começo do século XX puseram a cara para bater e tal. A grande questão é que precisa modernizar as relações de trabalho. A CLT é um entulho que vem da ditadura Estado-novista. Mas você acha que é uma modernização? Tem de modernizar, tem de modernizar. Não, você acha que essa mini-reforma é uma modernização? É uma modernização precária, mas é. Primeira coisa, o governo tem de explicar o que quer. Bem claramente, didaticamente. Vai na televisão, pega alguém, não o ministro do Trabalho, o ministro do Trabalho não consegue falar lé com cré. Pega alguém que sabe falar e explica o que vai ser feito, como vai ser feito, de forma didática. Isso é fundamental. Primeiro precisa se comunicar, modernizar as relações de trabalho. Veja o mundo. É importante a gente ver, não dar uma de Policarpo Quaresma, achar que a gente vai querer voltar a falar o Tupi-Guarani, tal qual no célebre romance do Lima Barreto, mas se fechar para o mundo. Veja como é que funcionam as relações trabalhistas na Europa, que tem uma história democrática muito mais longa e importante que a brasileira, inclusive do movimento operário. Não tem essa estrutura que tem no Brasil. O curioso é que a estrutura fascista foi destruída na Itália, onde nasceu, né, durante a ditadura fascista do Mussolini, mas permaneceu no Brasil. Veja como, isso para pegar o exemplo da Europa. Não quero falar dos Estados Unidos, que tem uma outra história. A nossa história é muito mais vinculada do movimento operário à Europa do que os Estados Unidos. Portanto, tem de modernizar. Tem de dar um passo à frente, mas principalmente tem de explicar o que quer. E o Congresso Nacional, já que é um projeto de lei, vai discutir com a sociedade, onde é o papel dessa discussão, que é o Congresso Nacional.